Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um capítulo, mais um vídeo do Virando as Páginas. Hoje nós vamos falar, com absoluta certeza, nós vamos falar de um dos grandes literatos da virada do século XIX para o século XX, que influenciou um monte de gente e que para muitos é tido como o pai, ou um pai mais novo, talvez, ou o criador moderno de uma literatura surrealista, conservadora, sob o ângulo do paradoxo. Eu vou estar falando com vocês sobre um romance de 1908, de G.K. Chesterton, O Homem que Foi Quinta-feira. Este livro aqui em especial, para mim, ele é muito querido, porque ele foi editado pelo Ciclo do Livro, que aliás você tem hoje vários outros exemplos que tentam repetir aquilo que o Ciclo do Livro fez na década de 70 e 80, mas eu acho que foi um dos grandes trunfos da literatura brasileira, as séries e os livros editados aqui para o Clube do Ciclo do Livro. Eu recebi esses livros em casa. Esta obra, apesar de ter sido escrita em 1908, editada em 1908 pelo Chesterton, ela tem eu tenho esse livro meu aqui, ele vem da edição da Penguins Books de 1937 e essa aqui é a terceira edição de 1976. É uma edição um pouquinho mais difícil, mas é muito boa edição, um bom trabalho. E O Homem que Foi Quinta-feira tem, entre parênteses, algo que eu não vi, nem mesmo na edição da Sociedade Chesterton do Brasil, se eu não estou enganado. É um pesadelo, você precisa se ligar nisso, sobre um pesadelo. Sobre paradoxo, eu queria falar um pouquinho sobre um soneto do Luís de Camões, de 1598, da obra Rimas. Foi a segunda edição da obra Rimas. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso sob vontade, é servir quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos, a amizade, se tão contrário em si mesmo é o amor? Aqui você tem um exemplo histórico de Camões, do século XVI, uma obra maravilhosa, Rimas. Eu tenho aqui os Lusíadas também, onde ele atribui uma alma do paradoxo dentro deste soneto, dentro desta rima. Tá certo? Normalmente o paradoxo, ele utiliza-se das antíteses de elementos que fundamentam normalmente para nós a sensação de antítese, mal e bem, por exemplo, e faz daquilo uma frase paradoxal. O bem sempre é aquele que primeiro nos faz mal. Ora, pode o bem fazer mal? Ou será que todo mal é proveniente do mal ou é uma ação do bem? Tudo é nada e nada é tudo. Pode nada ser tudo e tudo ser nada e ser conjugado dentro de uma frase e nos dá a intenção, como por exemplo o próprio Camões nos dá, sobre a questão do amor, que é algo que dói sem nos fazer doer. Então, o paradoxo que o Chesterton utilizou tão bem, ele vem dentro da questão da filosofia de Chesterton, dentro da perspectiva de mundo de Chesterton, dentro do visionário mundo que Chesterton tenta nos mostrar. Ele vai nos trazer sempre uma noção muito clara de que nós não temos que ter o senso comum como obra única para a nossa vida e talvez como o segmento maior de pensamento, e que nós possamos nos render àquilo que nos a princípio nos entregue. Dentre vários livros do Chesterton, o primeiro livro que eu li dele, e eu vou indicar a vocês, é esse aqui, olha, Considerando Todas as Coisas. Eu gostei muito desta obra, que é da Ecclesiae, uma obra que eu vou tentar mostrar para vocês até o tipo de visão que Chesterton tem do mundo a partir
de algumas considerações que ele mesmo coloca e como ele vai traduzir esse objeto paradoxal dentro de efervescências que nem mesmo você está, às vezes, totalmente dominante do propósito. Olha o que ele fala sobre o mundo. Se o mundo moderno não insistir em ter uma lei moral clara e definida, capaz de resistir às atrações contrárias da arte e do humor, será simplesmente entregue ao espólio a qualquer um que consiga fazer algo errado de uma forma simpática. Mais ainda, qualquer assassino que consiga matar de forma interessante será autorizado a matar. Qualquer ladrão que roube com gestos realmente humorísticos poderá roubar tanto quanto quiser. Não me parece nada tão moderno, nada tão atual quanto esta fala que o Chesterton me trouxe no Considerando Todas as Coisas. Foi o primeiro livro que ele nos entregou. Mas tem uma outra obra interessantíssima, que foram textos que ele escreveu para o Daily Mail, que é sobre trivialidades, que eu acho que também é editado pela Ecclesiae, tá certo? Então, você começa a enxergar Chesterton antes das suas obras, digamos assim, magnas e tidas como as obras teológicas, a partir do Ortodoxia, que me parece que foi de 1908 também, que o Chesterton é um jornalista, gente. Chesterton escrevia para o Daily Mails e também escrevia para outros tabloides. Era um crítico literário, era um crítico social. É interessante que ele vai nascer na década de 70 e dois ícones com os quais ele se aprofundou, um para criticar e o outro para enaltecer, morreram justamente na década que ele viveu. Foi o Mikhail Bakunin, em 1876, ele falece, o pai da anarquia, e o Charles Dickens, que é talvez o ícone da literatura vitoriana, que vai morrer em 1870. Inclusive, o anarquismo de Bakunin é propagado, é colocado dentro desta obra. A gente já vai falar um pouquinho sobre ela. Ortodoxia é, então, um libelo literário dele sobre uma condição tomista. Ele foi durante muito tempo agnóstico, converteu-se ao cristianismo catolicista, tinha uma grande abrangência de conhecimento filosófico, principalmente gostava muito de Aristóteles, e isso vai fazer com que ele tenha uma aproximação com Tomás de Aquino e vai conseguir então trabalhar o contexto teológico fundado por ele, ou infundado nele, sobre uma excelência conservadora, mas ao mesmo tempo, por trabalhar o paradoxo, o Chesterton tinha também uma capacidade de escrita muito sarcástica. Não é à toa que ele vai ser valorizado por gente de matiz ideológica, ou pelo menos de visão de mundo totalmente diferente. Eu posso dar aqui alguns exemplos de pessoas influenciáveis ou influenciadas pelo Chesterton. C.S. Lewis, o Tolkien, foram dois homens que tiveram o Chesterton na veia, né? O Chesterton conseguiu influenciar muito. Agatha Christie também. Mas fugindo um pouco daquele processo mais britânico, se bem que de uma forma ou de outra está muito próximo, Scott Fitzgerald, nesse livro aqui, O Grande Gatsby, ele deixou muito claro que há uma grande influência do Chesterton junto da sua literatura do paradoxo. Outro cara que também vai cair nas mãos do Chesterton é esse cara aqui, olha, o Ray Bradbury. Foi um cara fundamentalmente tomado pela escrita de Chesterton. O Ernest Hemingway, Terry Pratchett, Neil Gaiman, ele tinha esse livro aqui sobre os hereges, vai mostrar, ele tinha uma amizade muito grande e ao mesmo tempo um embate maior ainda com Bernard Shaw, e tinha várias críticas a H.G. Wells. Você vai ter também outros, como já falei, o Orson Welles, mas o J.M. Barrie, que foi o criador do Peter Pan, o T.S. Eliot tece muitos comentários sobre o Chesterton, e um cara também que vai falar muito bem do Chesterton é o nosso Otto Maria Carpo, no seu livro sobre a história
da literatura ocidental, ele rege, ainda que seja em poucos parágrafos, ele rege uma comanda, ele rege elogios e mostra a importância que o Chesterton teve na consolidação literária e no pensamento conservador, no sentido de tentar dar um certo equilíbrio para aquilo que ele tinha como crítica, que era chamada filosofia moderna. A filosofia moderna que o Chesterton acaba se levantando contra, ou que ele protagoniza embates, inclusive com outros escritores, inclusive o próprio Bernard Shaw, é justamente proveniente do niilismo filosófico, não literário, mas o niilismo filosófico. As composições e as falas do Nietzsche, inclusive nesse próprio livro que a gente vai debater um pouquinho, ele fala sobre o aspecto louco do cidadão e do anarquista super-homem. Esse super-homem, ele está indicando justamente a visão do Nietzsche da superação dos elementos sociais, dos elementos tradicionais, das culturas que nos, digamos, na visão do Nietzsche, nos apreendem, e o salto do super-homem, que é romper com tudo isso. O Chesterton tinha claros questionamentos, e também com os contextos voltados à anarquia. Não é à toa que você tem um livro que começa com um policial filósofo, que é o Syme, e com um poeta anarquista. O Syme também é um poeta, e há o Grigori, com o Grigori, que é um anarquista, há um embate frenético entre eles dois, tá? O Chesterton deve ter escrito por volta de 200 contos, ele tem cerca de 70 a 80 obras literárias, 2.000 poesias, e crítico literário e crítico social, falou para o Daily Mail, teve esses textos aqui que eu estou mostrando para você, eles são textos também produzidos ora para o Daily Mail, ora para outros trabalhos, ora para outros tabloides. Você vai ter sempre uma conjugação muito efervescente da construção literária de Chesterton, né? Ele vai ser um cara definitivamente impactante até a sua morte em 1936, onde muitas situações com as quais ele se depositou a estudar e a criticar acabaram por acontecer mais à frente. Outra situação que você deve saber, o Chesterton era livro de cabeceira do Churchill, era livro de cabeceira de Getúlio Vargas, era livro de cabeceira de John Fitzgerald Kennedy. Ou seja, lideranças mundiais também leram Chesterton. Hoje em dia, no Brasil, você acaba tendo um aprofundamento maior e uma aproximação maior com o Chesterton por conta desse efervescimento conservador. Mas, pasmem, o Chesterton não é o conservador que você pensa que é dentro de um prisma atualizado de conservadorismo no Brasil ou no mundo, e também não é um cara liberal como você possa pensar que exista a partir de um modelo que nós percebemos de liberalismo ou de elementos liberais no Ocidente, ou mesmo progressismo. O Chesterton foi um cara que conseguiu trabalhar numa cultura do distributismo, porque ele odiava o capitalismo e era totalmente contrário à afeição que pudesse ter aquilo que ele chamava de filosofias escondidas, de escolas fechadas que construíam temas, normalmente dentro do contexto paradoxal que ele analisava o mundo. Ele dizia que os maiores anarquistas estavam justamente na aristocracia e que a tendência do pobre, a tendência do povo era sempre se constituir um adepto ao conservadorismo. Chesterton é um homem crítico do mundo sem ter qualquer definição de entrega e de apoio subserviente a qualquer tipo de ideologia. Por isso, a sua análise precisa ser feita de forma bastante racional, de uma forma bastante responsável. Não procure usar Chesterton para os seus embates ideológicos e manipular o pensamento dele. Possivelmente, seja você conservador, seja você liberal, seja você progressista, possivelmente em Chesterton você terá críticas amargas, porque ele foi um homem independente destas forças. No final de sua vida, um bonachão com um problema dentário terrível. Minha esposa
ela é dentista, falou, olha, fazia um trabalho maravilhoso aí no Chesterton. Chesterton deixou realmente uma herança que não é cúmplice de qualquer tipo de autonomia de poder, né? Então é nisso que ele acaba nos deixando uma outra obra, O que há errado no mundo. Se você quer definitivamente saber sobre os contextos e a visão crítica que Chesterton tinha ao seu tempo, mas que são estabelecidos para os dias atuais, eu acho interessantíssimo que você leia este livro. Normalmente também um livro que vai partir de textos e de tabloide. Normalmente ele vem sido prefaciado pelo professor Rodrigo Gurgel, e eu já indiquei a página do professor Rodrigo Gurgel aqui, e eu vou de novo indicar mais uma vez que você procure o professor Rodrigo Gurgel, e você vai ter uma aula muito interessante sobre Chesterton. Tá certo, gente? Eu acho que eu não esqueci mais livro nenhum. Eu acho que eu não esqueci, falei dos hereges, falei aqui, tem outras tantas obras, falei sobre o livro Trivialidades, que talvez seja o livro de entrada para você ter o Chesterton em mãos, para que aí depois você começar a ler o romance O Homem que Foi Quinta-feira. Lembre-se, um pesadelo. Quero deixar claro também que o Chesterton trabalhou a literatura detetivesca, e sempre o personagem, o Padre Brown, ele vem personificar a lógica de mundo dentro dos problemas do mundo do qual o Chesterton aferia no dia a dia. Então este tema, por exemplo, do Padre Brown, o próprio Padre Brown, vai ser muito influente a Agatha Christie na construção da sua personagem Miss Maple. Interessante a gente tá vendo como Chesterton ele tem uma capilaridade em vários tipos de pensadores, em várias mentes literárias, em várias mentes do cinema. Chesterton foi um homem que conseguiu antever, mesmo antes de Churchill, o risco de certos totalitarismos futuros a partir de embrenhagens e elementos de análise filosóficas em câmaras fechadas. Não há nada mais fechado, não há nada mais contíguo que o nazismo, quando da sua construção, das suas teorias, tanto na área política, na área teológica, e principalmente a sua aproximação com a sociedade vril, com a Madame Blavatsky, criando aí uma espécie de religião internalizada que veio dar ao arianismo certo elemento de configuração estética para o próprio nazismo, tá certo? Então, como eu estava falando, nós temos um filósofo policial, que é o Syme, que na verdade era um pensador que vai ser convidado pela Scotland Yard a participar de um grupo que estava investigando o crescimento de um movimento perigoso na Inglaterra, que era a anarquia, o projeto do Mikhail Bakunin. É interessante, se você quiser entender mais ou menos como se estava sendo configurada a Inglaterra da virada do século, você tem, antes do próprio materialismo histórico com o Karl Marx, você tem Bakunin com muita força. E aquilo que foi a anarquia na Inglaterra, ela teve uma face diferente daquilo que aconteceu no resto da Europa. Por exemplo, as discussões materialistas no campo francês eram discussões muito mais filosóficas, né? Falava-se sobre pátio, mas eram aristocratas falando sobre pátio, eram pessoas, na sua grande maioria das classes maiores, falando sobre problemas do pátio, problemas do pobre. Inclusive na França você houve uma maior internacionalização do debate, já que muita gente vindo da Rússia, como Stalin, né, como o próprio com as próprias influências de Bakunin, Trotsky, Lenin principalmente, estiveram na França fomentando esses debates. Já na Inglaterra, esses debates, ainda que tivessem a formação conjuntural de parte da aristocracia, elementos inclusive da mistura do próprio espiritismo que crescia muito, e o Chesterton fala sobre isso em uma das suas análises dentro da Inglaterra. Você tinha muito mais o pátio, os carvoeiros, os metalúrgicos ingleses das regiões litorâneas da Inglaterra, de Norwich. Você tinha problemas em Londres, e existe uma série que não quer retratar necessariamente isso, mas ela mostra como
tanto o materialismo histórico como a anarquia e como o nazismo cresceram como forças oposicionistas nacionais dentro daquilo que era o espectro imperial, o espectro do período do rei Eduardo VIII e o final da era vitoriana, que é Pink Blinders. Pink Blinders vale a pena você estar vendo sobre essa ótica. Apesar de ter outras tramas, obviamente, convergentes, você acaba tendo uma afinidade muito grande dos guetos políticos britânicos, maiormente londrinos, e as discussões que são justamente os temas dos quais o Chesterton vai se utilizar para este livro aqui. Então você tem o Syme, que é chamado, eu tenho até, vou mostrar aí para você uma cena do Syme sendo chamado pela Scotland Yard para atuar como um espião dentro do escritório londrino da anarquia, dos anarquistas, tá certo? Por outro lado, esse contato inicial vai se dar quase que efusivamente de forma irônica, porque ele vai ter um embate de pensamentos poéticos, aí sim com o Grigori, que é um poeta anarquista. E o Syme, de certa forma, consegue surpreender Grigori através da sua fala conservadora. E aí esse Grigori vai levá-lo a uma reunião de anarquistas para provar a Syme, já que Syme dizia que Grigori não era um anarquista de fato, para provar a Syme que ele era um anarquista verdadeiro. Então ele leva Syme para uma reunião escusa, escondida, entre os anarquistas, para a aprovação de alguém que viesse a entrar no lugar do tal de Quinta-feira. Quinta-feira fazia parte de um núcleo de liderança, onde o líder maior era o tal do Domingo, e você tinha o segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo que participavam desse núcleo de administração da anarquia londrina. E aí num certo debate do próprio Grigori, quando ele fala do porquê da anarquia e o que é anarquia, inclusive trazendo os fatos do cristianismo como elementos sustentáveis para o ser anárquico, ele é de certa forma aplaudido, mas quando Syme entra no contexto, tendo um aprofundamento maior filosófico, a sua narrativa acaba por mover aquela alma do anarquista, né? E aquela coisa das massas que se revoltam ao Estado, que rompem com os processos religiosos e que jamais poderia um anarquista ser um religioso, jamais poderia ser um anarquista comparado a um cristão, porque as transformações que o anarquista deseja são transformações que sublevam a sociedade contra o Estado e todas as suas efemeridades. E aí este cara, que é um policial, que está ligado como espião dentro desta célula anarquista, acaba sendo o cara que vai substituir o Quinta-feira que havia morrido. E é a partir daí, cara, que você tem toda a construção do paradoxo do nosso querido Dickens, do nosso querido Chesterton, tá bom? Eu tenho há uma conversa interessante, porque no meio do livro eles se descobrem, o Grigori descobre que o Syme é um policial. E olha uma fala de paradoxo, algo próximo do paradoxo, que é construída na defesa do Syme em não ser assassinado pelo Grigori. Seu ódio à anarquia não era hipócrita. Syme era um daqueles homens quem desde cedo, rematada a loucura da maioria dos revolucionários, compele a adotar diante da vida uma atitude demasiadamente conservadora. Não atingiria esse ponto por via nenhuma da tradição doméstica. Sua respeitabilidade era espontânea e imprevisível na rebelião. Descendia de uma família de excêntricos em cujo seio as pessoas mais velhas empolgavam ideias mais novas. Um de seus tios tinha o hábito de sair à rua sem chapéu. Outro fizera agorada a tentativa de sair de chapéu e mais nada. Ou seja, o próprio Syme, ainda que fosse conservador, vivia dentro de uma falácia progressista na sua família. Agora, o debate que ele tem com o Grigori mostra a efervescência maior do paradoxo. Antes que assomasse à porta o primeiro recém-chegado, Grigori já tinha recuperado da surpresa do aturdimento. De um salto pôs-se do lado da mesa, rugindo feito uma fera, apanhou um revólver e apontou para Syme. Este, sem vacilar, ergueu a mão pálida e delicada. Não seja idiota, disse com a dignidade efeminada de um cura.
Não vê que não é necessário? Não vê que embarcamos no mesmo bote e que ambos estamos mareados em um paradoxo? Grigori não podia falar, mas também não podia disparar a arma, apenas podia considerar o silêncio de tal situação. Não vê que nos pusemos em xeque um ao outro? Gritou Saime. Eu não posso dizer à polícia que você é um anarquista. Você não pode dizer aos anarquistas que eu sou a polícia. Posso apenas vigiá-los ciente de que você é. Você pode apenas vigiar-me ciente do que eu sou. Em suma, trata-se de um solitário duelo intelectual, minha cabeça contra a sua. Eu sou um policial privado da ajuda da polícia e você, meu pobre amigo, é um anarquista privado da ajuda daquela lei e daquela organização tão essenciais à anarquia. Ou seja, aqui mostra uma contradição e ao mesmo tempo uma coerência. De alguma forma, o ser anárquico, ele depende do Estado. E de outra forma, o elementar do Estado, ao lutar contra a anarquia, se fortalece. É esta loucura social que o Chesterton mergulha, essa é uma das faces, né? Essa loucura social que o Chesterton vai mergulhar para jogar na cara do leitor e expor ao leitor algumas situações que são desconfortáveis para nós. Essa capacidade do Chesterton em definir e em elementar os contextos do livro propriamente dito faz com que você tenha um certo cuidado. O Saime é o Chesterton puro, ora no seu sarcasmo, ora na sua análise de mundo. O Grigori, a princípio, é tudo aquilo que Chesterton vai fazer a análise para tentar desconstruir. Só que existem outras situações em camadas que você vai descobrir nos personagens que toda hora demonstra o paradoxo e que vai fazer com que você pense, eu acho que isso que é muito interessante nas obras do Chesterton. Você vai olhar para esse livro do Chesterton e você, quando terminar de lê-lo, ele vai demonstrar que a obra propriamente dita, que ele criou em Um Homem que Foi Quinta-feira, um Pesadelo, nada tem a ver com o que você imaginava quando começou a ler o livro. É um romance especial, mas que precisa ser compreendido a partir do momento que você compreende Chesterton como literato, pensamento de mundo, visão social e a sua crítica literária. Se você conhece um pouco disso de Chesterton, você vai saborear esta obra que hoje já está editada. Inclusive quero indicar a página do pessoal da Sociedade Chesterton do Brasil. Você pode inclusive adquirir esta obra em especial e outras tantas. Por acaso eu tenho a tríade dos livros, digamos assim, maiores do Chesterton, mais considerados, mas eu também tenho, obviamente, todo o resto da obra dele, ora no nosso querido e-book ou nos meus livros físicos. O Chesterton é um nome a ser lido se você é um cara mais liberal, se você é um cara mais à esquerda, progressista, se você é um nacionalista, seja à esquerda ou à direita, ou se você é um conservador, é um livro que vai valer muito a pena você estar procurando, e um autor que vai valer muito a pena a construção dele dentro da sua vida. Você não precisa concordar com tudo com ele. Eu pessoalmente concordo com quase tudo dele, mas você pode efetivamente e tem por obrigação, se você quer ter uma honestidade cultural, uma honestidade literária, procure ler Chesterton com seu prisma, estudá-lo e tocar para frente a tua visão de mundo. Um livraço, um livro gostoso, 180 páginas, leves de ser lidas, porém, você precisa conhecer o Chesterton para você não se embananar com a obra. Este livro, por exemplo, que eu tenho aqui, do Homem que Foi Quinta-feira, um Pesadelo, vou deixar sempre claro, um pesadelo, ele foi traduzido, deixa eu ver, eu não me lembro agora se foi, quem foi que traduziu, se foi o seu José Laurênio de Mello. José Laurênio de Mello, a escrita dele é mais pesada, tá? Eu li este livro também por uma editora de Portugal e também li esse livro pelo pessoal da Sociedade Chesterton do Brasil. Mas é palatável. Para mim é um livro que me traz grandes lembranças, por isso eu tenho um domínio sobre ele. E vai lá, se você já gosta de ler, tem domínio sobre a literatura, procura esta edição aqui.
Se você não tem tanto domínio da literatura ou quer ter uma lida mais rápida chegar aos mesmos, os mesmos resultados, você pode procurar, são ótimas edições. E se eu não estou enganado, agora eu não me lembro, gente, eu li tão rápido porque isso estava no e-book. O da Sociedade Chess do Brasil, acho que inclusive é um livro comentado. Você pode ter até os dois, tá certo? Gente, então é isso. Eu queria, antes de tudo, pedir para que você estivesse curtindo o canal, participando. Nós estamos crescendo, tá? Deixar mais uma vez um agradecimento à página, ao canal Arte da Guerra do Comandante Farinazzo. Se você gosta de geopolítica, vai lá, vale muito a pena. Sempre falo sobre ele porque é uma pessoa bastante equilibrada nos seus tons e nas suas avaliações. É um militar, não vai querer ali um carinho como se fosse uma babá, não. Ele é um militar, vai falar aquilo que ele pensa e vai deixar você falar aquilo que ele pensa, que você pensa, e que vai gerar um crescimento muito grande. Ele tem falado com vários pensadores brasileiros de várias matizes, de várias perspectivas. Vale a pena você procurar o canal A Arte da Guerra. Quero dar um abraço para o André, que esteve comigo lá no aplicativo, no carro, um leitor de primeira monta. André, segue aí, vai lá no teu aplicativo, mas vai lendo. Tenho gostado muito de estar conversando com as pessoas sobre literatura e perceber claramente que você não precisa ter uma atuação mais parada para ler. Se você gosta de ler, você vai arrumar um jeito para isso, tá certo? Curta o canal, participa com a gente, se inscreva no canal propriamente dito, curta os nossos vídeos e, se possível, compartilhe para ajudar a gente a estar crescendo nessa corrente de leitura que vale muito a pena, tanto para você, quanto para mim, quanto para todos os outros. Sempre dizendo a você o seguinte: a minha análise sempre será fundada no autor. Eu não vou estar sendo levado pela questão do ping-pong ideológico. Vou trazer para você apenas a indicação do livro e o cenário que está circulando, cercando toda a obra e todo o autor que eu vier falar. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Gente, muito obrigado. Mais um sábado, mais um dia. Um grande abraço. Até a próxima. Tem mais livro pra gente falar até o final do ano. Até logo, gente!